Conversar com o Gustavo Lage. O doutor Gustavo Lage é médico e conosco vai falar sobre a dor. Você pode interagir com a gente, manda sua pergunta, sugestão ou comentário para o 999229519 pelo WhatsApp ou também pode interagir através do nosso Instagram, @RobsonCidadão. Doutor Gustavo, bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, Robson. Boa tarde a todos. Prazer tê-lo conosco. E eu pergunto sobre algo que todo mundo já sabe, ou já sentiu ou sente, que é a dor. Mas como é que a gente pode definir o que é a dor? Robson, ou conceituar? A gente pode conceituar a dor, o principal conceito de dor, ele vem da Sociedade Internacional para o Estudo da Dor. É como uma sensação desagradável, né, associado com um dano tecidual real ou manifesto como tal. Então a gente vê a complexidade que é o fenômeno doloroso, que envolve questões físicas, emocionais, culturais, sociais, a experiência de dor daquele indivíduo, né? E aí eu pergunto, como é que se classifica os tipos de dor, né? Existem vários tipos, elas são classificadas de acordo com alguma intensidade específica, de acordo com algum tipo de doença que gera essa dor? Como é que vocês enquadram a dor, digamos assim? Robson, a primeira grande divisão de dor é uma divisão temporal entre dor aguda e dor crônica. Então a dor aguda é aquela dor que tem um valor biológico muito importante para a gente, é um sinal de alerta. A dor aguda é considerada aí num espaço de até 3 meses. Então, o indivíduo que tem uma torção do tornozelo, ele, independente do cuidado médico que ele vai ter, ele já começa a se cuidar que ele não consegue fazer com que essa lesão progrida, porque ele tem dor, ele não pisa, ele não carrega carga, né? Então tem esse sinal importante de alerta, o indivíduo que tem uma dor abdominal procura um serviço médico, faz um diagnóstico de apendicite, opera e sai bem, né? A dor, quando passa de 3 meses, ela perde esse valor biológico e ela se torna não mais um sintoma, mas uma doença por si só. É a dor crônica, a partir de 3 meses. Então a dor crônica ela é considerada uma doença, não um reflexo de um problema do organismo. Exatamente. Muito interessante. E aí eu pergunto, existe dor besta, dor banal, ou toda dor ela pode trazer algum recado importante em relação a alguma parte do nosso corpo? Robson, a gente tem que sempre individualizar isso e acreditar muito no que o paciente traz para a gente, que é um grande sofrimento do paciente, é que às vezes ele não tem uma lesão perceptível. Então, alguns profissionais de saúde, seus familiares, amigos, falam assim, não é possível, eu estou te vendo aí, você está bem e tal, não sei como que você queixa tanto de dor e essa coisa toda, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E a dor, as preocupações nossas na avaliação é quantificar não só a intensidade, entre uma dor leve, moderada e intensa, mas o impacto que essa dor traz na vida do indivíduo, tanto social, quanto funcional, quanto psíquico, né, que às vezes é muito, muito grande. Temos a pergunta da Patrícia, que nos acompanha em Ponta Negra. Ela gostaria de saber até que ponto se pode segurar uma dor ou suportar uma dor sem a necessidade de tomar algum remédio, algum medicamento, por exemplo, a dor de cabeça. De uma maneira geral, a dor, quando a gente começa a tratar ela no começo dela, é mais fácil do que pegar no pico dessa dor, no máximo dela, e tentar melhorar, né? Então, a gente deve sempre tentar fazer isso. Na dor de cabeça, por exemplo, principalmente quando é uma dor de cabeça mais frequente, esse acompanhamento médico ele é interessante porque, às vezes, o paciente desenvolve, ele muda a característica da dor para uma dor de cabeça crônica, que se chama dor por abuso de medicação. Então, é o outro lado da história. Ele começa a tomar muita dipirona, paracetamol, automedicar com muita frequência e ele, às vezes, torna essa característica mais crônica, especialmente da enxaqueca, né? O que é dor espiritual? A dor crônica, de uma maneira geral, então a gente tem essas 4 dimensões, né? A física, que é muitas vezes mais fácil a gente entender, psíquica, social e espiritual. Então é muito relacionado a questões existenciais que devem ser avaliadas e direcionadas a um tratamento para isso, né?
Temos a pergunta do Rodrigo, que está em Petrópolis. Ele gostaria de saber quando se pode perceber que a dor ela reflete algo que precisa ter cuidados ou é algo no momento psicológico, não devido a alguma causa de problema físico no corpo humano. A dor, existe a dor psíquica, é uma dor, dor que se origina no sistema psíquico do indivíduo, é uma dor que ele sente, é rara, é um diagnóstico de exclusão. O que acontece é o impacto das questões psíquicas sobre a dor. Então, o indivíduo tem um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, prévio à dor, ou que a dor que não melhora levou esse indivíduo a isso, a depressão, a ansiedade, se a gente não aborda especificamente essas questões psíquicas, o indivíduo realmente não melhora, né? Você poderia compartilhar com o nosso telespectador exemplo, por exemplo, ficou redundante, um exemplo de quando a dor ela é uma causa, ela é um sintoma ou uma consequência de algum problema? Por exemplo, a gente tem dores, outra classificação de dor disfuncional. Então, a gente não tem uma lesão orgânica, por exemplo, numa síndrome que cursa com dor, né? A fibromialgia, por exemplo, né? Que é tão prevalente no nosso meio. E muitas vezes, especialmente na dor aguda, a gente tem uma causa para isso, uma história de trauma, de lesão, né? Uma dor pós-operatória, de extração de um dente, de um machucado. Como causa aí da... Eu até me recordo da notícia que nós vemos hoje, né, que falando em fibromialgia, a tal da Lady Gaga, né, que meu amigo César aqui é fã, né, César? Fã da Lady Gaga, disse que não vai para o como é o nome? Para o Rock in Rio porque está com fibromialgia, né? Deve ser uma dor muito forte mesmo. Muitas vezes sim, e é um transtorno que ele tem que ser tratado, assim como a dor crônica, de uma maneira geral, de uma forma multidisciplinar, né? Então precisa... Educação em dor é importante, colocar esse paciente como ativo no tratamento. Às vezes o paciente vem na espera de uma injeção, de um remédio milagroso, não entende isso, né? Então, o tratamento é multidisciplinar, o paciente deve ser ativo no seu tratamento, o foco central do tratamento, contar com reabilitação, fisioterapia, psicoterapia muitas vezes, então é por aí. E tem mais uma pergunta aqui do Tiago, está nos acompanhando em Nova Parnamirim. Ele gostaria de saber qual é a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca. Tá, ok. A classificação internacional de dor de cabeça traz mais de 200 tipos de dor de cabeça. Nossa, tem tudo isso. Mas as principais delas são a cefaleia, né? Sinônimo de dor de cabeça. Cefaleia tensional, que é a mais frequente, e a migrânia ou enxaqueca é um tipo também, talvez o segundo mais prevalente, e com algumas características específicas, né? Então, o paciente ele tem uma dificuldade muito grande, com uma piora com luz, com movimentação, ele não consegue fazer uma caminhada, subir uma escada, com barulho, muitas vezes essa dor é pulsátil. Então, tem algumas características específicas. Às vezes, ele tem náusea, enjoo associado, ele quer ir para um quarto escuro, se fechar lá, é uma dor que normalmente ela é mais intensa que aquela dor de cabeça tipo tensional. Tem as características próprias e tratamentos também mais específicos. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Gustavo Lage, que é médico nesta Sexta da Saúde, e o assunto hoje é dor. Você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta em relação à dor? Mande a sua pergunta, sua participação através do 999229519 e também pode interagir com a gente mandando a sua mensagem pelo Instagram, @RobsonCidadão. Pergunta do Gilvan Torres, lá de Nízia Floresta, terra do camarão bom, ali Nízia Floresta. Ele quer saber se o vício em remédios pode levar uma pessoa a sentir dores que não existem. Sim, pode favorecer esses pacientes. A gente tem que sempre ter muita atenção a alguns fatores que podem contribuir para isso. Então, pacientes às vezes que fazem mau uso de medicação, tem muita facilidade para isso, né? Fala assim, eu estou com isso, ela fala assim, minha vizinha tem alguma coisa parecida, pode tomar a medicação dela, tal. Dependência, por exemplo, de alguns tipos de medicação, como os opioides, os benzodiazepínicos, como Rivotril, Clonazepam, etc., né? Isso aí pode favorecer esses quadros dolorosos, de mais difícil manejo, né? Muito bem. Mais pergunta do telespectador.
Pergunta da Cíntia, do Cidade das Flores, em São Gonçalo do Amarante. Ela quer saber por que é importante sentir dor e se seria perigoso tomar muito analgésico e acabar ficando muito dopado, digamos assim, até anestesiando literalmente, né, amortecendo essa dor, né, que pode esconder alguma coisa. Exatamente. Por isso que esses quadros, para a gente chegar nessa situação, e não é difícil, eles devem ter o acompanhamento médico, né? Sobre esse risco mesmo e perceber que às vezes a gente precisa mais do que a medicação para esse tratamento, especialmente no dor crônica, deve ser um tratamento multidisciplinar. E se a coisa não está indo tão bem, vale sempre a pena reavaliar, refazer esse diagnóstico para ver se a gente não está deixando de fazer um tratamento específico para alguma lesão, né? Doutor Gustavo, quando você ouve a palavra dor, qual é a primeira, digamos assim, indagação que lhe vem, né? Ou a primeira mensagem que lhe vem à mente para que a gente possa compartilhar com o telespectador? Que a dor, muitas vezes, alguns casos difíceis a gente não consegue curar, mas sempre deve ser avaliada e sempre há como melhorar o paciente. Então, a gente não justifica a pessoa hoje com tanto recurso, né, com tanta medicação, com tantos outros recursos, ter um quadro de dor mal controlada, não procurar esse tipo de serviço, de assistência, de ajuda. Pergunta da Roberta, que está nos acompanhando no Panatins, na Zona Norte. Ela gostaria de saber se sempre é recomendado, na hora da dor de cabeça, tomar alguma medicação para passar ou esperar um pouco mais, tentar ver se ela passa naturalmente. É um pouco individual, né? Então, se é uma dor leve, que não está atrapalhando ali a pessoa, ela continua trabalhando e essa dor não evolui, e ela já teve essa experiência, fala assim, minha dor, ela vai embora aí com uma hora e pouco, e não me atrapalha, ela acaba esperando. Eu, particularmente, raramente eu tenho dor de cabeça. Quando eu tenho, não é forte, eu fico um pouco incomodado. Eu tomo uma dipirona, por exemplo, em 15 minutos, então eu acabo tomando aí, porque eu tenho uma resposta muito boa, graças a Deus. Pergunta do Micaelo Sampaio, é isso? Micaela Sampaio, de Parnamirim. Ela quer saber como ela, como uma paciente, pode explicar melhor a dor que sente para os médicos. Muito interessante a pergunta. Acho que às vezes a pessoa quer contar uma dor que tem, né? Fica com um pouco de dificuldade, ou não diz direito, o médico também não compreende direito, né? Às vezes é difícil. A gente, como especialista, acaba sendo mais treinado para fazer essa avaliação direcionada, mas algumas características importantes, como que essa dor pode dar algumas pistas, por exemplo, é uma dor em queimação, é uma dor em peso, eu sinto formigamentos associados a essa dor, sensações de choque, a temporalidade dela, há quanto tempo se iniciou de uma forma abrupta ou foi começando devagarzinho, intensidade, são todos, do corpo exatamente, né? O lugar da dor, ou onde você acha que começa e às vezes ela irradia, né, para alguma parte. O que piora e melhora as suas experiências, tanto de posição, medicação, algumas intervenções, qualquer que seja, que tenha feito, não tenha dado certo ou tenha melhorado. São várias informações que pode ajudar esse profissional a fazer um diagnóstico. E com base na sua resposta, me veio outra pergunta. A dor, ela sempre parte de um ponto específico e irradia para outras partes do corpo, ou ela acontece simultaneamente no corpo em várias partes? É muito variável. Por exemplo, algumas dores osteomusculares, elas tendem a ser mais pontuais. Por exemplo, uma tendinite, está ali uma dor mais sobre o tendão. A dor, por exemplo, de uma hérnia de disco, né? Às vezes lombar, como que ela irradia para a perna. Às vezes a gente tem mais de um tipo de dor. É muito frequente também, como uma complicação da diabetes, a neuropatia diabética. Às vezes o paciente tem dor, que a gente fala em luvas e mãos, né? Uma dor neuropática, em queimação nas duas mãos e em botas, né? Em luvas e botas, desculpa, e nas pernas e pés. Então, a dor muscular às vezes irradia muito. Né? E uma última pergunta, o telespectador que vem lá de Macaíba, terra de Alta de Souza, pergunta da Sofia, sabedoria. Ela quer saber se é verdade que a pessoa só pode sentir uma dor. Interessante essa pergunta.
Você percebe as duas dores ao mesmo tempo ou não? Uma dor anula a outra? Não, muitas vezes. O que acontece que é interessante a pergunta. Você às vezes é uma causa de dor ali que você consegue fazer vamos supor, uma dor muscular que você faça uma infiltração ali e melhora a dor. Aquela segunda dor que o paciente às vezes que achava menos, ela agora consegue se atentar mais para ela e essa dor passa a incomodá-lo mais, porque então não consegue resolver sentir as duas dores. Não, consegue. Muitas vezes ela tem uma que dói mais do que a outra. Que dói mais que a outra, que incomoda mais, mas é possível. Muito bacana. Bom, eu quero agradecer a presença do Dr. Gustavo Lage, né, nesta Sexta da Saúde, ele que é médico e conosco conversou hoje sobre dor. Você pode rever essa entrevista acessando www.robsoncidadão.com.br. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão, ao nosso estado. Você que é mineiro, está aqui no Congresso sobre Dor. Isso, muito obrigado, Robson, obrigado a todos.